A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 13 e versículo de número 5, que diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui, irmãos, nós vamos observar que Abrão compreendeu que não tinha como Ló habitar junto com ele. Abrão compreendeu que era necessário Ló se separar dele. Tem pessoas que a gente tem que entender que Deus vai remover da nossa vida. Tem pessoas que nós temos que compreender que Deus, ele quer quebrar alianças na nossa história, porque Deus sabe quem está apto, Deus sabe quem está preparado para sentar na mesa da sua honra. Deus sabe quem está preparado para ver ele te honrando. Deus sabe quem é verdade, ribiando cai arrasta o canto, e quem não é na tua vida. Quando o Senhor chama a Abrão pela primeira vez, o Senhor diz: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus deu uma ordem dizendo: deixa tudo para trás, Abrão. Mas Abrão insistiu em levar Ló com ele. Tem momentos que nós insistimos com pessoas que Deus não quer na nossa vida, porque pensamos: ah, Senhor, é um parente. Ah, Senhor, eu gosto tanto desta pessoa. Ah, Senhor, esta pessoa que me ajudou em tal e tal dia, eu tenho uma gratidão. Mas eu vou lhe dizer algo: se Deus não quer na sua vida, Deus sabe o porquê. Deus precisa remover algumas pessoas da sua história para que ele possa fazer grandes promessas se cumprir. Esse mistério é de Deus e é revelado. Peça para que Deus limpe a sua história. Declare comigo: Deus vai começar a criar situações para que a minha história venha a ser limpa. Deus vai começar a criar situações para que a minha história venha a ser limpa. Deus vai começar a tirar pessoas do seu caminho. Não se assuste, porque Deus tem um cumprimento de uma grande palavra para a sua história. Deus tem um cumprimento de uma grande promessa. Deus te fez promessas. Só que tem pessoas que estão sendo como Ló, estão sendo pedra de tropeço, estão sendo peso na sua história. Quantas vezes nós carregamos pesos desnecessários? Nós levamos na nossa vida pessoas que Deus não quer que a gente leve. A gente faz aliança com pessoas que Deus não mandou a gente fazer. E Deus está dizendo: eu quero limpar a sua história porque eu tenho grandes promessas para cumprir na sua vida. Deus tinha promessa para Abrão, não era para Ló. O que Deus tinha era para Abrão. Quando eu leio esta palavra, irmãos, eu consigo observar com a ajuda do Espírito Santo aqui que Ló, ele não era uma pessoa grata. Porque quando Abrão disse para ele: se aparta de mim, para que não haja contendas entre mim e entre você, entre os meus pastores e os teus pastores. Ou seja, Abrão entendeu que aquela situação ali estava ficando séria, e Abrão disse: siga o seu caminho que eu vou seguir o meu. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então nós vamos observar aqui, irmãos, que Abrão, ele falou com Ló dando opção de escolha. Abrão deixou Ló escolher o que ele queria fazer. Ló, se fosse uma pessoa grata, certamente diria para Abrão: não, eu vim contigo, prosperei porque a bênção estava com você, então eu vou te dar a opção de escolha. Só que Ló, em momento nenhum, deu a opção de escolha para Abrão. Ló olhou e viu que as campinas eram bem regadas. Ló olhou para aquilo que ele estava vendo diante dos olhos dele, aquilo que poderia beneficiar ele. Que o Senhor nos livre de todas as pessoas que só olham para os seus próprios benefícios. Tem gente que você está ajudando, tem gente que você está colocando na sua vida, que está atrapalhando o trabalhar de Deus na sua história, e além disso,
Essa pessoa só liga para os benefícios próprios, ou seja, só liga para sua própria vida. Ló só queria saber dos gados dele. Ló queria saber, sabe de quê, meu irmão e minha irmã? De estar em uma terra boa. Ele não estava nem aí se Abrão não ia estar em uma terra tão boa, olhando com os olhos humanos. E tem pessoas que é assim, você fica insistindo muitas vezes em ajudar. Você fica insistindo em querer na sua vida, que no caso de Abrão era porque ele era um parente. Ló era um parente de Abrão, então Abrão tinha um apreço. Ló era filho do irmão de Abrão que havia morrido. Abrão tinha um carinho por Ló. Então nós observamos, irmãos, nesta palavra, que Abrão desobedeceu. Por quê? Porque Abrão, ele tinha um afeto com Ló. Porque desde o início era desobediência. Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Deus deixou bem claro, da sua parentela. E Ló era o quê? Parente de Abrão. Abrão levou com ele. E o nosso Deus, é claro, permitiu uma situação ser criada para que Abrão entendesse que não tinha como caminhar com quem Deus não direcionou. Não tem como a gente caminhar com pessoas que Deus não aprova. Quando nós temos o propósito de Deus para cumprir, Deus vai limpar a nossa história. Deus vai tirar pessoas que Ele não quer da nossa vida. Ele vai tirar pessoas que não estão compatíveis com a promessa dele na nossa história. Ló não estava compatível com a promessa de Deus na história, na casa e na família de Abrão. O que Deus tinha era para Abrão, não era para Ló. O que Deus tem é para você. Pare de querer colocar pessoas dentro do propósito de Deus na sua vida. Pare de querer colocar pessoas que Deus não mandou. Porque quem for para estar na sua história, Deus, Ele vai permitir que esteja ou Ele vai colocar. Mas quem não for, Ele vai remover, Ele vai retirar. A bênção de Deus estava sobre Abrão, ou seja, independente de onde ele estivesse, Deus estava com ele. Ou seja, Abrão não estava nem se importando em ficar com a melhor terra, porque Abrão sabia: a bênção está sobre mim. A bênção está sobre você, minha irmã. A bênção está sobre você, meu irmão. E tem pessoas que só estão prosperando porque Deus está contigo. Tem pessoas que estão na sua vida que nem é para estar, mas só está recebendo a bênção porque Deus é na sua vida. Você vai ver aqui que Ló e Abrão começaram a prosperar muitíssimo. Por que Ló prosperou tanto? Por quê? Porque ele estava com Abrão. A prosperidade estava com Abrão. E quando nós temos uma prosperidade na nossa vida, muitos vão querer estar conosco. Muitos vão querer usufruir daquilo que Deus, Ele direciona para a nossa história. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com alianças. Tenha cuidado com pessoas que você permite estar na sua vida. Por quê? Porque tem muita gente que vai querer se aproveitar porque a bênção de Deus está contigo. Vai ter muita gente que vai querer permanecer na sua história, não porque ele ama, não porque gosta de você, não porque torce pela sua felicidade, mas porque quer usufruir do que Deus está fazendo na sua vida. E todos aqueles que forem para sugar o que Deus está fazendo na sua vida, todos aqueles que forem sugador, Deus vai tirar. Todos aqueles que não forem verdade na sua história, Deus vai remover. Ló não era verdade. Porque se fosse bom, se fosse verdade, Deus deixava. Não chore pelo Ló que Deus está tirando. Não chore pelas situações que Deus está criando para levar pessoas para longe de você. Deus sabe quem está preparado para a sua honra. Deus sabe quem está preparado para sorrir com você. Porque para chorar, irmãos, a gente até acha algumas pessoas, mas para sorrir com as bênçãos é muito mais difícil. Para lamentar, você vai ver que muitos vão chegar quando você estiver precisando, quando você estiver lamentando, chorando, muitos vão se aproximar de você. Mas quando você estiver na bênção, muitos vão mostrar quem é quem. Muitas vezes a gente vai ver isso acontecendo. Pessoas mostrando a verdadeira face, pessoas que gostavam de você, pessoas que enquanto você estava precisando, você estava passando por luta, dificuldade, a pessoa estava do seu lado. Mas quando Deus começa a lhe abençoar, começa a lhe prosperar, quando Deus começa a mudar a sua vida, as pessoas começam a mudar. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que você viu gente mudando com você porque Deus mudou sua vida? Quantas pessoas você viu, sabe, que eram amigos se tornando inimigos? Por quê? Por causa da inveja. Porque não suportou ver o teu crescimento. Ló não suportaria ver o que Deus tinha com Abrão e não adiantava. Por isso Deus foi bem claro: sai da tua parentela. Eu sei o que eu tenho preparado para ti é coisa grande. Pessoas que estão me ouvindo agora, Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Eu tenho coisas grandes para executar na sua história. Não chore pela limpeza que eu vou fazer. Não lamente por pessoas que eu vou tirar da sua vida, porque eu sei quem é quem. Deus, Ele só promete a Abrão a terra de Canaã em específico, depois que Ló se aparta de Abrão.
Versículo de número 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Deus faz uma promessa linda para Abrão. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor só falou depois que Ló se separou dele. Tem coisas que Deus só vai nos revelar quando algumas pessoas saírem da nossa vida. Tem situações que Deus, ele só vai trazer para nossa história revelações ou até mesmo cumprimento de promessa depois que algumas pessoas que não estão compatíveis saírem da nossa história. Depois que alguns Lós forem retirados da nossa vida. Tem pessoas que o Espírito Santo me revela que Deus está criando situações. Eu não sei se Deus vai levar pessoas para longe, se pessoas vão viajar, se pessoas vão embora, se Deus vai fazer algo aí para essa pessoa esquecer de você, mas eu vou lhe dizer algo. Situações estão sendo criadas para Deus remover do seu caminho todo o tropeço. Para Deus remover do seu caminho todo o impedimento para o cumprimento da palavra dele. O que Deus tinha preparado era para Abrão e para Sara. Deus está dizendo: o que eu preparei para sua casa é para sua casa. O que eu preparei para sua família é para a sua família. Pare de querer colocar pessoas que Deus não quer na sua história. Pare de querer colocar pessoas que Deus não aprova. Declare comigo: todos aqueles, Senhor, que o Senhor não aprova, remova da minha vida. Todos aqueles, Senhor, que o Senhor não aprova, remova da minha vida. Porque tem promessas antigas que ainda não aconteceram. Porque tem gente na sua história que está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Porque tem Ló que não é para estar. Porque tem pessoas que não estão compatíveis com a grande promessa que Deus te fez. Tem pessoas que não vão suportar ver o seu crescimento. Tem pessoas que não vão suportar ver aquilo que Deus tem para você. Então é por isso que o Senhor está dizendo: eu removo Ló. Quando Deus começar a lhe dar sinais, você vai fazer como Abrão, agir, sabe, de uma forma, certa, de uma forma correta. Abrão, quando começou a ver que estava tendo ali contenda entre os pastores de Ló e os pastores dele, ele entendeu: é tempo de se apartar. É tempo de Ló seguir o caminho dele e eu seguir o meu. Quando Deus começar a lhe dar sinais, não tenha medo de tirar algumas pessoas da sua vida. Não tenha medo de remover, de quebrar algumas alianças na sua história. Porque Deus sabe o que é melhor para sua vida. Deus sabe o que ele tem preparado para sua história. Deus tinha uma grande e linda promessa para cumprir na casa de Abrão. Mas Deus não queria parente no meio. Deus não queria pessoas que não estivessem preparadas e aptas para ver o crescimento. Porque na casa do pai de Abrão, o escolhido foi ele. Na tua casa, o escolhido foi você. No meio da tua parentela, a escolhida foi você. No meio do teu rol de amigos, você que foi a escolha de Deus. Então, em nome de Jesus, entenda: quando nós somos escolhas de Deus, é Deus quem designa quem permanece na nossa história. É Deus quem diz quem está apto e quem não está. Porque tem pessoas que a gente pensa que vai ficar conosco até o fim. Mas temos que entender que tem pessoas que só passarão pela nossa vida, mas não se perpetuarão. Nós temos a mania de querer perpetuar aquilo que Deus não diz que é eterno. Queremos perpetuar pessoas até o fim dos nossos dias. Queremos estar sempre com aquela pessoa, quando Deus não disse a gente que aquela pessoa ficaria conosco até o fim dos nossos dias. Poucos serão os que ficarão conosco até o fim. Muitos vão passar pela nossa vida, mas não vão permanecer. E nós precisamos estar, irmãos, sabe o quê? Maduros o suficiente para compreender que tem alianças que Deus, ele quebra e que nem tudo é para sempre. Nem toda amizade é para sempre, não. Nem toda aliança é para sempre. O nosso Deus, ele é o Deus que sabe o tempo de cada coisa na nossa vida. Então entenda, quem Deus remover na sua história, quem Deus retirar do seu caminho, é porque ele sabe que não vai conseguir estar, sabe, lado a lado com você. É porque ele sabe que esta pessoa não está apta. É porque ele sabe que esta pessoa não vai conseguir se alegrar com o que ele tem na sua vida. Quantas pessoas a gente pensou, né? Queria ficar conosco até o fim. Mas hoje nós olhamos para trás e vemos que Deus removeu. Que Deus retirou. Quantas pessoas você imaginou que você não conseguiria viver sem essa pessoa? Você disse: meu Deus do céu, nunca tira essa amizade da minha vida, nunca tira esse parente, é minha amiga, é meu amigo. E Deus foi lá e tirou. E Deus foi lá e removeu, te tirou de lugares que você nunca pensou que sairia. E me revela o Espírito Santo que pessoas aqui também saíram de lugares. Lugares que você nunca imaginou. Deus vai começar a mudar muita coisa. Quando nós temos um propósito de Deus, irmãos, nós não podemos estar apegados a lugares, apegados a pessoas. Nós precisamos nos apegar somente ao propósito e ao nosso Deus. E obedecermos a direção dele.
Porque não é fácil viver os propósitos de Deus. Quando a gente vê, né, que Abrão era amigo de Deus, é muito lindo a gente ler sobre isso. Mas Abrão precisou deixar muita coisa para trás para viver os propósitos de Deus. E muitas vezes nós vamos precisar deixar muitas coisas para trás, inclusive alianças, inclusive lugares importantes, pessoas que nós amamos. Nós vamos precisar deixar para trás. Abrão precisou deixar Ló para trás. Abrão entendeu, você precisa seguir o seu caminho, Ló, e eu preciso seguir o meu. Que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos quem pode ficar na nossa vida e quem o Senhor não quer na nossa história. Quem é para ficar até o fim dos nossos dias e quem só é de passagem. Que o Senhor nos dê maturidade, porque é isso que nós precisamos ter para entendermos que todas as pessoas que passam na nossa vida, é Deus que diz quando encerra o ciclo. E o Senhor me revela que tem alguns ciclos que estão se encerrando na sua vida. Não se assuste. Se algumas pessoas não te atender, não te mandar mais mensagem e nem falar mais com você e agir como se você nunca tivesse existido na vida delas. É Deus limpando a sua vida. É Deus tirando todo o Ló interesseiro da sua história. Deus sabe quem é quem, irmãos. Deus sabe quem é ingrato. Deus sabe quem só pensa em si. Deus sabe quem é uma pessoa egoísta. Então que o Senhor limpe a nossa história, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Declare comigo: meu Deus sabe o que é melhor para minha vida. O meu Deus sabe o que é melhor para minha vida. Não reclame. Quando Deus te remover de lugares e quando Deus retirar pessoas da sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. O Senhor sabe o que é melhor para sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, meu Senhor, que o Senhor é um Deus que limpa a nossa vida, porque dentro da tua palavra está aqui um exemplo vivo, Pai, de que o Senhor só trouxe uma promessa grande para a vida de Abrão quando Ló se separou dele. O Senhor só prometeu a terra de Canaã para Abrão quando Ló saiu. Pai, nos mostra quem é Ló. Cria situações e remove da nossa vida. Quebra toda aliança que o Senhor reprova. Tira todas as pessoas que o Senhor não quer na nossa história, meu Pai. Tu és um Deus que trabalha a favor daqueles, meu Pai, que entregam tudo nas tuas mãos, e nós entregamos tudo, Pai, nas tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor, meu Deus, nos dê discernimento para a gente entender quem é para ficar e quem é para sair. Nos dê maturidade para que a gente venha deixar, Pai, quando o Senhor estiver limpando, o Senhor fazer a limpeza conforme o que te apraz, porque não foi fácil para Abrão deixar Ló partir, mas é necessário. Tem momentos que é preciso quebrarmos aliança, tem momentos que é preciso entendermos que nem todo mundo vai perpetuar na nossa vida, mas tem um tempo, Pai, tem um tempo para cada um permanecer na nossa história, e tem aqueles que somente passarão e não permanecerão. Pai, quem não for para permanecer, quem não estiver apto para sentar na mesa da nossa honra, na verdade eu te peço que quem não for verdade, quem for uma pessoa que só pensa em si como Ló, ou Senhor, que o Senhor remova, que o Senhor retire, que o Senhor não deixe na nossa história. Tu és um Deus que faz alianças, mas também que quebra, e através dessa palavra o Senhor está dizendo, revelando, aleluia, que o Senhor vai quebrar alianças e remover pessoas, Pai, da história dos teus filhos que não estão compatíveis, que não estão aptos para viver as promessas juntamente com eles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, eu venho te pedir que se alguém enfermo, Pai, que o Senhor venha, meu Deus amado, derramar a tua cura agora, que a unção da cura venha sobre esta pessoa, do alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, meu Deus amado, mentalmente. Tu és o Deus que cura, Pai. Tu és o Deus, meu Pai amado, que confia
confunde a medicina. Eu te peço agora que em nome do teu filho amado Jesus Cristo haja cura na vida dessa pessoa. Cura física, meu Deus amado. Que o Senhor venha curar, meu Deus, de todo nódulo, todo tumor, meu Deus amado. Que o Senhor venha curar o sangue, os nervos, os tendões, os ossos, a coluna, a garganta, meu Deus amado, o sistema respiratório. Que onde houver enfermidade, meu Deus amado, alojada, que o Senhor, em nome de Jesus, venha repreender e que o teu nome seja glorificado. Que tudo seja, Senhor, para a glória do teu nome. Que o teu povo testemunhe, Pai, da cura, Senhor, eu te peço. E eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus diz que Ele está contigo e Ele fala para você que é melhor Ele limpar a tua vida, Ele retirar pessoas que não estão aptas na sua história, do que pessoas permanecerem na sua vida e você não ver o cumprimento da promessa de Deus, ou seja, você não ver a sua história andar. Tem pessoas que atrapalham o trabalhar de Deus na nossa vida, tem pessoas que elas atrasam o que Deus tem liberado para nós, e tudo aquilo que for atraso, toda aliança que não agrada ao Senhor, toda aliança que não estiver apta, toda aliança que não for de Deus na nossa vida, que o Senhor venha quebrar, desfazer e assim nos mostrar que nem todo mundo é para perpetuar no nosso caminho, na nossa história, mas terão aqueles que passarão pela nossa vida, que Ló passaria pela vida de Abrão, mas não perpetuaria. Não é todo mundo que vai permanecer na sua história. Tenha a maturidade de deixar ir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.